Bom dia, meus amados. Hoje é sábado, dia 13 de setembro de 2025. Vamos trazer um tema hoje bastante curioso, vamos dizer assim, porque há diz que uma dúvida e incerteza sobre um acontecimento importante nos dias atuais, que é sobre o 3i Atlas. As grandes questões e as dúvidas que surgem é um cometa? É um asteroide? Ou é uma nave extraterrestre? Alguns falam nave alienígena. Eu não gosto de usar esse termo alienígena, porque tudo que é fora da Terra, fora dos humanos, é extraterrestre. Alienígena dá a conotação de naves hostis, perigosas, e, na verdade, isso tudo não existe mais. Temos que ter esta consciência. Houve, sim, invasões alienígenas de seres hostis à humanidade e ao planeta Terra, mas não há mais essa possibilidade. Isso acabou porque é norma das leis da criação dos mundos. A Terra já faz parte da Federação Galáctica de Mundos e existe um controle agora que não permite mais isso. Então, a ciência diz que, a princípio, era um cometa, mas os cometas conhecidos são cometas aqui originários do nosso sistema solar, que andam ao redor do Sol, e aparecem de vez em quando, e eles têm características mais ou menos conhecidas. Aí, agora, estão começando a perceber que, se é um cometa, é totalmente diferente daquilo que se conhece, por muitas razões. A composição dos seus componentes químicos, de água, de gases, as cores, a cauda. Os cometas tradicionais têm uma cauda luminosa que se estende por quilômetros e quilômetros na sua rabeira, como se diz. E este parece que tem uma imagem totalmente diferente. A luz está na frente e quase não tem cauda luminosa. Parece mais um avião, né, que tem as luzes, um carro, um ônibus que tem as luzes na frente e não na sua cauda como os outros. Então já é um diferencial. Então não tem características semelhantes aos cometas do nosso sistema solar. Então a ciência que estuda cosmos está chegando à conclusão que, se é um cometa, ele é interestelar, ou seja, não é do nosso sistema solar. E não é de verdade, porque já existem alguns rastreamentos dele, embora quase nada se tenha sobre isso, mesmo cientificamente. Parece que ele está vindo lá da região próxima ao Sol central da galáxia. Ele não é daqui, dessa região, nem do braço de Órion. Nós vamos aqui, na medida que vamos trazer as informações, vamos ter mais informações sobre a sua origem, possível origem. Então, alguns dizem, mas é um asteroide, não é cometa, então é um asteroide. Também não. Não é cometa, pelo menos do nosso sistema solar, e não é asteroide por uma simples razão. Um cometa do nosso sistema solar, além de ter as características aqui faladas antes, ele também mantém uma velocidade constante. Se é um asteroide, também mantém uma velocidade constante. E o que acontece com o 3i Atlas? Ele aumenta a velocidade, depois diminui, depois aumenta. Alguns pontos ele muda também um pouco a sua rota. É fácil de entender que ele não é um cometa, por isso, e nem um asteroide. É uma nave que está sendo comandada por alguém que faz essas manobras. Não há outra lógica. Mas nós aqui não vamos se ater só naquilo que a ciência conhece, só naquilo que ela divulga, porque às vezes ela conhece e não divulga.
por várias razões que também não vêm ao caso. Nós temos a informação já das esferas superiores, das consciências mais elevadas, de consciências que não são da Terra, onde se recebe as canalizações e algumas informações, obviamente aquilo que é possível compreender e que nos é permitido passar adiante. O que não é permitido ainda não vem. Não vem porque se vem a gente acaba não guardando o segredo. As informações que nós temos é que o 3i Atlas é uma nave orgânica. É uma nave extraterrestre, sim, comandada por seres de dimensões superiores. É uma nave inteligente, porque as naves extraterrestres de dimensões superiores, elas têm uma inteligência, têm uma consciência. Como a Terra, por exemplo. Embora a Terra fosse um planeta de terceira dimensão, a Terra tem uma consciência. Gaia. Essa consciência de Gaia interage com as consciências dos humanos que habitam este planeta. Ela interage com a consciência dos animais que habitam esse planeta. Interage com a consciência dos vegetais que habitam esse planeta e dos minerais também, nos elementais. A nossa mãe Gaia, que é a consciência da Terra, também interage com as consciências dos demais planetas do nosso sistema solar. E depois tem a interação lá com as consciências das Pleiades e de toda a galáxia. As naves extraterrestres benignas, benevolentes, elas têm sempre uma consciência que interage junto com seus tripulantes. Elas ultrapassam as fronteiras através dos portais multidimensionais e andam nas velocidades que nós não temos conhecimento aqui ainda no nosso sistema solar, no nosso planeta Terra. Tanto é que a velocidade deste 3i Atlas é muito acima da velocidade de tudo que se conhece nesse sistema solar. Eu já vi algumas notícias alarmantes. Grande perigo se aproxima da Terra. Olha só aonde chega a desinformação. Ou a informação proposital para criar medo e pânico. Então, algo estranho se aproxima da Terra. Vai causar alguma desgraça. Sim, vai causar desgraça, e muito grande, naquelas consciências malignas que ainda estão aqui na Terra. Vai ser um estrago muito grande. Isso é certo. Nós vamos ver isso mais adiante e ter a certeza de tudo o que está chegando de informações. Se haverá algum estrago, algum prejuízo, vai ser nessas consciências que realmente precisam ser removidas desse planeta. Está previsto que ele vai passar numa órbita entre a Terra e Marte. Ele vai se intrometer aqui, bem vizinho de nós. Veja bem, ele vai passar a 203 milhões de quilômetros do Sol. Mais ou menos lá pelo dia 29 de outubro. É quando ele mais próximo do Sol vai estar nessa sua viagem. Mas eu não vejo nenhuma diferença se ele passa a 200 ou a 500 quilômetros do Sol. O que importa é que ele vai passar aqui apenas 43, 44 milhões de quilômetros da Terra. Porque se a Terra está a 149 milhões e 600 mil quilômetros do Sol, na média, porque a sua órbita também aproxima e afasta um pouquinho, vamos colocar aqui 150 milhões para arredondar. Se este elemento ainda causador de certos medos em alguém, chamado 3i Atlas, que eu já disse que é uma nave orgânica, pilotada por seres extraterrestres, ela vai passar aqui a 44 milhões de quilômetros da Terra. 3 vezes
e alguns quebrados a menos a distância entre o Sol e a Terra. Ela vai passar perto. Mas o interessante é que ela tem uma rota dentro desse sistema solar. E isso tem uma razão. Espiritualmente falando, porque se nós vamos falar cientificamente, essa informação provavelmente não existe. Por que ela vai passar no meio dos planetas? Claro que aqui nós vamos estar Terra e Marte. O planeta primeiro perto do Sol é Mercúrio, depois Vênus, depois a Terra. A Terra é o terceiro em distância do Sol. Marte é o quarto. Ele vai passar numa fase intermediária, porque a informação que eu recebo agora, neste momento que eu estou aqui falando sobre isso, é que a nave extraterrestre inteligente de consciência, chamada 3i Atlas, é um semeador. Ele vem semear. O que ele vem semear? Bom, nós falamos aqui tantas vezes que o que traz informação aqui para a Terra, tudo que se cria na Terra, tudo que existe no planeta Terra e nos outros planetas do Sistema Solar, são sementes que vieram das estrelas, energias que vieram de outros mundos fora do nosso Sistema Solar, semeados pelos ventos cósmicos, que nada mais é que o sopro, a luz, a centelha que sai do centro cósmico, se espelha nos centros, os sóis centrais universais, dos universos, das galáxias e depois dos sistemas solares. O 3i Atlas nada mais é que um semeador, porque ele vem semear sementes mais elevadas em termos de luz e consciência. Quando nós falamos também que a consciência humana, dentro da capacidade do corpo físico, do seu sistema neural cerebral, era apenas de 2% no máximo, casos raros passavam disso. E nós vamos chegar à quinta dimensão, no final da transição planetária, a nossa consciência vai subir rapidamente para 79, o mínimo. Depois ela sobe conforme a expansão dela dentro das 5 faixas dimensionais da nova Terra, até um dia chegar a 100%. O 3i Atlas, ele vai trazer consciência. O que vai acontecer? As nossas consciências vão se alargar mais rapidamente, porque é o tempo. A informação, conhecimento, novas tecnologias. É tanta coisa que nós não temos ainda praticamente nenhum conhecimento de uma informação, apenas algumas pequenas pinceladas, uns pingos de orvalho dentro de uma possibilidade de uma grande pancada de chuva. Pequenas gotículas, pequenas informações, mas isso vai começar a acelerar e nós vamos, a partir da passagem do 3i Atlas por aqui, ver grandes transformações, grandes revelações, em todos os sentidos, porque a consciência não tem limite. Isso é teoria, é utopia, seja lá o que cada um pense. Isso não importa, que nós não estamos aqui para discutir nem dar opiniões, estamos aqui passando alguma informação. Como eu disse, umas pinceladas, pequenas pinceladas que começam a formar uma pintura numa parede. Por que ele vai passar entre a Terra e Marte? Porque, além de ser a faixa intermediária do sistema solar, é como se fosse regar um canteiro, um regador que pega
50 centímetros ou 1 metro de largura o seu raio de água irrigado, vai passar ele no meio do canteiro para pegar todo o canteiro. Ou então no meio de uma faixa para pegar a faixa. É sempre assim. Pega tanto de um lado quanto do outro. Mas tem um sentido ainda mais importante. Nós já temos todas as informações das invasões arcontes no nosso sistema solar e que os planetas foram se liberando ou libertando dessas invasões arcontes. E o que sobrou no final foi Marte, a nossa Lua da Terra e a Terra. Marte e a Lua da Terra se libertaram destas invasões arcontes há pouquíssimo tempo, alguns anos agora. Não posso dizer se é 2 ou 3 ou 5 ou 10, mas é agora. Foi depois de 2012, ou pouco antes, mas foi agora há pouco tempo. Sobrou o quê? A Terra. Obviamente, se ele vai passar no meio entre esses dois planetas, ele vai irrigar mais aonde mais precisa, onde ainda mais consciência é preciso. Porque nós ainda estamos muito fechados, com a nossa consciência ainda muito envolta aos véus, porque estamos um pouco atrasados. Isso tem sempre um objetivo, não existe acaso. Ativação maior aonde é preciso mais energia. E é aqui. Eu diria que ele vai passar mais perto da Terra do que de Marte. Eu não sei exatamente a posição, não tenho aqui os dados, mas eu acredito que entre Terra e Marte, os 44 milhões de quilômetros que ele passa aqui entre a Terra e Marte, eu acho que a distância entre Marte é maior. Nós vimos também outra informação agora, essas últimas semanas, sobre as ejeções de massa coronal que o Sol está enviando para os seus planetas. O aumento dessas ejeções de massas e a potencialidade delas foi muito maior este ano e principalmente agora, uns meses para cá, de maio em diante. Porque essas pulsações energéticas que o Sol emana são pulsos de luz que aumentam também as consciências. É mais luz, é mais informação. Tudo está se acelerando, tudo está se ajustando para a finalização da transição planetária. E é incrível que eu não acompanho muita coisa fora do meu trabalho porque não tenho tempo, mas eu vejo algumas coisas que parece que caem assim como alguém que deixa um bilhete. Eu vi uma informação que dizia assim, que os telescópios que estão observando o 3I Atlas repararam numa situação inédita, que o Sol emitiu uma série de ejeções de massa coronal em direção exatamente a este objeto. E não é um objeto pequeno. Se vocês acompanham algumas informações sobre o 3I Atlas, já temos algumas orientações, informações, através das observações telescópicas, obviamente. O tamanho dele é muito grande. Imagina se fosse um asteroide desse tamanho. Ele tem algumas dezenas, talvez pouco mais de uma, ou talvez mais de duas, mas ele tem uma quilometragem de comprimento enorme. Daria mais ou menos uma cidade grande, vamos dizer assim, uma cidade aí de pelo menos 1 milhão de habitantes. Então é uma coisa bem grandinha, não é uma coisa tão pequena. Para considerar uma nave, ele já é do tamanho médio. Sabemos que tem naves mães
que tem milhares de quilômetros de largura e comprimento, que a maioria são arredondadas, algumas são um pouco compridas, como esse objeto 3I Atlas, ele tem mais comprimento que largura, pela imagem captada pelos telescópios. Então ele é grande e ele recebeu agora essas ejeções de massa coronal. Se nós vamos fazer a comparação, por isso que eu sempre digo que nós temos que ter a lógica, porque o mundo é lógico. A matemática é lógica e o mundo é matemática, é cálculo. A luz é consciência, a luz é informação, a luz é criação, a luz é potencialização. A luz é a chave que cria a matéria escura. Porque a luz é a consciência, inclusive dos humanos, é a alma dos humanos. Por que o Sol está mandando essas ejeções de massa coronal diretamente para aquela nave? Ela está jogando como se fosse o adubo na semente que vai para a Terra, para que ela cresça mais rapidamente e produza mais. É energia. Está alimentando. Se nós olharmos com a nossa consciência de raciocínio lógico, as coisas começam a ficar mais fáceis de compreender, independente das narrativas que são criadas. Uma coisa é certa, a narrativa do perigo que ele vai oferecer, que esse objeto vai oferecer para a Terra e a humanidade, já está acontecendo, mas tem sempre um porquê disso. Criar pânico, as pessoas não pensam no raciocínio. A pessoa com medo não pensa. Ela vai para onde alguém grita para ir. Ela é comandada, ela é manipulada. O medo é a ferramenta mais importante de manipulação, porque a pessoa não pensa, não age, não reage. Esta nave, então, fazendo essa análise, ela vai ativar as consciências dos humanos, vai aumentar a capacidade de percepção, de sabedoria, de lembranças, inclusive. Daqui a pouco vamos precisar lembrar as vidas passadas. Conhecer os mundos sem que ninguém nos conte, porque está dentro de nós a semente da informação, a luz, a consciência. Já temos algumas orientações também que a Terra tem, eu não lembro o número, mas são bastante, não sei se é 10, 12, 15. Alguma coisa até me diz um dia que seriam 24 arcas. Ah, isso não existe. Existem arcas embaixo da Terra e também embaixo dos oceanos. São naves orgânicas que estavam em estase, esperando o momento de ser ativadas, e também vão funcionar como semeadores de consciência, habilitações de habilidades humanas. Tudo isso vai convergir para um ponto das grandes revelações, o contato com os nossos irmãos galácticos, os nossos irmãos das estrelas e intraterrenos também. Está tudo muito próximo. Aí, quando vem aquelas pessoas céticas, isso só vai acontecer daqui 100 anos, daqui 200 anos, daqui 1000 anos. Sim, tem gente que só vai ver isso daqui 500 mil anos, quando tiver uma nova oportunidade de ascensionar num outro planeta. Mas aqui na Terra nós vamos ver tudo isso acontecer nos próximos anos. Temos ainda aí em torno de 3 décadas para o final da transição, mas o final da transição é a arrumação da casa, as coisas precisam acontecer antes, as finalizações precisam acontecer antes. Não vai arrumar uma casa se ela não está finalizada. Cada etapa da obra tem que estar concluída.
o 3 de Atlas vai trazer uma energia compatível para que as arcas sejam ativadas e elas vão aparecer. Elas já estão se movendo há algum tempo. Não é teoria mentirosa, são informações. Há informações científicas que a Antártida está passando por situações de derretimento de gelo incrível. Isso é provado, já tem essas informações, só que ninguém liga os pontos. Por que está derretendo? Porque uma arca orgânica que se situa na Antártica está começando a se mover, saindo daquele estágio longo e ficou lá em estase, esperando o momento de ser ativado. Temos dessas arcas nos Estados Unidos, tem aqui no Brasil, tem na Europa, tem na Ásia, tem em todos os lugares. Elas estão distribuídas nos pontos estratégicos do planeta. Tem algumas também sob os oceanos, abaixo das águas. Alguma informação surgiu ano passado, foi na última temporada dos furacões no Caribe, então foi um ano exatamente, entre agosto, setembro e outubro do ano passado. Num furacão, que eu esqueci o nome, passou ali nas ilhas, nas Bahamas, por ali perto, no Triângulo das Bermudas, e durante o furacão, aquela arca que estava no fundo do mar, que é exatamente onde existia a Atlântida, que afundou, subiu dentro do furacão, porque ninguém veja. Aonde ela ficou, se ela desceu depois, eu não sei. Mas ela subiu. Ela foi movida. É interessante porque esse assunto das arcas ainda vai dar muito pano para manga, muito comentário, muita teoria, mas elas têm uma finalidade, elas estão sendo ativadas. E elas estão, inclusive, sendo disputadas. Alguns conflitos aí em algumas partes do planeta. Existe muito interesse em cima disso. Também isso nós vamos ficar sabendo os detalhes mais adiante. Então, a ativação das arcas é uma também das possibilidades deste 3i Atlas, porque ele não vai passar aqui por acaso. Tem tudo um propósito. Ele vai ativar também, como já disse, as consciências de tudo que está na Terra, inclusive a consciência de Gaia, a consciência do nosso planeta, da Mãe Terra. As mudanças a partir de agora vão ser cada vez mais aceleradas, porque a velocidade não é somente da nave extraterrestre chamada 3i Atlas, é também a velocidade das mudanças que ocorrerão aqui. Muita coisa, se não for prestada atenção, vai passar despercebido, porque não vai dar tempo nem de pensar. A consciência já está se expandindo. Você tem a consciência hoje muito mais expandida do que tinha alguns anos atrás. E agora vai ser cada vez mais rápido. Aquilo que é hoje, amanhã já não é. Aquilo que você compreendia hoje, amanhã já compreende diferente. E parece tudo tão normal, porque é assim que é. Não há problema. Eu não sei de onde certas pessoas tiram teorias de que as coisas vão piorar, que vão ficar difíceis, que corremos risco disso, daquilo. Mas que risco? Nós não estamos aqui jogados à própria sorte. Nós estamos aqui cumprindo um plano do Criador.
um plano divino. Nós não dependemos somente de nós dependemos desse plano para que ele coloque na nossa frente as situações que nós vamos passar para completar, porque quem vai fazer o processo tudo aqui na Terra somos nós. Vai vir essa ajuda de fora. Sempre tivemos ajuda de fora, em todos os tempos. Agora as coisas vão se acelerar e vão se manifestar, porque está na hora da gente conhecer a nossa história. Mas existe um controle, existe um plano de quem criou esse planeta, quem criou essa galáxia, e tudo está alinhado. Nós só temos que fazer uma coisa: fazer o nosso melhor para conseguir a ascensão da nossa alma e habitar essa nova Terra que se aproxima. Senão vamos ter que ir para um planeta, continuar com as provas e expiações. E não vamos nem lembrar que estivemos aqui nesse planeta e estivemos presentes no seu final de transição. Falei num áudio anterior, alguns meses atrás, que nós temos a sorte, o privilégio de viver uma transição planetária, viver 2 mundos numa única encarnação, a velha Terra e a nova Terra. Apenas alguns bilhões de almas das pelo menos 80, 90 bilhões que passaram pela Terra estão encarnadas, vivendo, sentindo, experienciando uma transição final de um planeta de 3ª dimensão para a 5ª dimensão. Então, o 3i Atlas vem como um semeador de energia, de conhecimento, de limpeza da velha energia para transformar a nova energia. Isso é muito interessante. Vem fazer a mudança. É como se fosse o tempero final de um belo prato. Ele está aí. 29 de outubro de 2025 vai ser o momento que ele vai passar mais perto. Mas ele já está agindo. E vai continuar depois, porque o que ele deixa ali nunca mais vai ser extinguido, porque sementes semeadas germinarão. E estas sementes vão produzir os frutos de um novo mundo. Algo que nós ainda não vivemos. Muito melhor. É isso que nós temos que pensar, porque tem gente com medo de novidades. O 3i Atlas, como nave semeadora, também vem anunciar os novos tempos. Depois da sua passagem, nada mais voltará ao que era antes. A frequência muda, e muito rápido as coisas vão mudar. Também de forma rápida. Quando nós falamos em expansão de consciência, uma expansão de consciência jamais volta ao seu estado original, ao seu estado anterior. Porque não tem como. É como você pegar um sapato novo, colocar no pé, ele está apertado. Depois de um certo tempo, ele fica alargado. E não volta mais àquele estado de novo. Vai ficar sempre mais aberto. A nossa consciência ela tem uma capacidade de se expandir limitada, porque existia um plano que era preciso que essa consciência ficasse limitada e ainda envolta aos véus do esquecimento, para que fosse feita nas experiências do aprendizado,
ao qual essa humanidade se propôs antes mesmo de vir para a Terra. Mas, como eu disse, o plano divino prevê as mudanças e nós vamos seguir as mudanças, porque nós somos o plano divino, nós somos a mudança. É um grande erro acreditar que nós dependemos de algo extraordinário, de algo disso, daquilo, ou da sorte ou do azar. Nós dependemos apenas de cumprir com a nossa parte dentro do nosso plano, dentro do plano divino, dentro daquilo que nós nos encaixamos. Algumas orientações não são ainda exatas, mas estão dizendo que o Três Yatras ele vem de uma região muito distante da Terra. Nós estamos no braço de Órion e a Terra entrou uma oitava nessa espiral galáctica. Em 2012, todo o sistema solar que nós pertencemos entrou uma oitava. Então, de 8 partes, como se fosse um disco de vinil antigo, de música, de 8 faixas. Saímos daquela faixa externa, entramos na segunda, de fora para dentro. Estamos na 7ª, então. A primeira seria aquela próxima ao núcleo, ao centro do disco, o Sol central da galáxia. Algumas informações dizem que este sistema interestelar, chamado de Três Yatras, que é uma nave orgânica, inteligente, de consciência, de informação, ela traz informações exatamente porque ela vem lá da região próxima do núcleo central, do Sol central da galáxia. Alguma coisa como nas proximidades de Sagitário. Não me pergunte aonde fica isso e nem o que é isso. Eu sei que Sagitário deve ser algo astronômico, talvez uma constelação, mas é desta região, próximo desta região. Agora, esse próximo, quando se fala em galáxia, alguns bilhões de quilômetros ou trilhões de quilômetros podem ser próximos, mas tem distâncias enormes. Então, próximo de Sagitário e longe de nós, porque nós estamos quase na periferia. Estávamos mais na periferia, agora estamos um pouco menos na periferia, mas ainda muito longe do centro da galáxia, do Sol central galáctico. E é isso que esta nave vem trazer: informações, consciência, luz mais atualizada, mais elevada. Por quê? Vamos voltar aqui no começo deste áudio. Se a nossa consciência estava a 1 a 2% da capacidade e vamos ter que ir a 79%, vamos considerar que é um salto muito grande para conseguir em pouco tempo. Alguma coisa precisa acontecer. E uma das coisas que precisam acontecer pode ser essa visita deste presente que nós estamos recebendo agora. Um presentinho dos nossos irmãos galácticos, que dizem assim: olha, vou mandar um reforço, aproveitem esta oportunidade, porque o reforço é muito importante. E nós estamos realmente precisando de reforços, porque a situação às vezes parece tão caótica e muitos de nós chegamos ao ponto do limite da tolerância. Muitas vezes eu vejo pessoas que já despertaram, que já estão com a consciência mais elevada, estão muito próximos de desistir agora. E agora não é hora de desistir. Agora é hora de refazer as energias, dar uma recarregada nas baterias e seguir. E este Três Yatras vem recarregar as nossas baterias. Vamos aguardar com muito amor, com muito carinho, com muita esperança e confiança.
E se alguém disser que um grande perigo se aproxima, lembre-se que o perigo é para aqueles que não querem a luz, que não querem que a humanidade desperte, que não querem que a humanidade se liberte dos controles de sempre. O problema não é nosso. O problema é de quem quer o problema. E assim, eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.